Graça e paz, meu amado. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe o nosso dia. Começando mais uma semana na presença do Senhor, servindo e adorando o nosso Deus. Nessa semana estamos começando estudo sobre os profetas da Bíblia. E vamos começar pelos profetas que escreveram menos e por isso são chamados de profetas menores. Isso não se dá pelo tamanho da capacidade que eles tinham, claro, mas pelo tamanho dos seus escritos, dos seus livros. Então são chamados de profetas menores, mas de tão grande importância quanto os grandes profetas bíblicos, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, por aí afora. Abacuque é o profeta que nós vamos começar a estudar. Este profeta contemporâneo de Naum, ele profetizava no Reino do Sul, quando o reino de Israel estava dividido entre norte e sul. Ele teria vivido dos anos 587 antes de Cristo a 625 antes de Cristo, ou vice-versa. Ou seja, ele nasceu em 625, aproximadamente de 612 a 625 antes de Cristo. A 587 ele teria então profetizado no Reino do Sul. Abacuque, o seu nome possivelmente deriva de uma planta muito perfumada, e significa, na raiz hebraica, ou seja, no original hebraico significa abraçar. A etimologia do nome, porém, não é muito clara, mas possivelmente está relacionado a isso, a um acadiano cabacuco, que é o nome de uma planta perfumada ali da região. O significado, então, é abraçar, é juntar a si. Aquilo que hoje nós estamos sendo orientados a não fazer, né? No tempo de isolamento, nós estamos sendo orientados a não abraçar. Ele faleceu em Ecbatana. O pai dele, Sheol-Alovit, e a mãe, Leshonamit. Abacuque, então, é o livro cuja autoria atribui-se ao profeta do mesmo nome. E esse livro possui apenas 3 capítulos, sendo parte do Velho Testamento, ou Antigo Testamento, como eu prefiro referir. A oração de Abacuque parece, para muitos, ser a única coisa que ele tivesse escrito em sua vida, quando na verdade ele profetizava e muito sobre Israel e mais especificamente no Reino do Sul, em Judá. Discute-se muito a data em que o livro foi escrito, havendo, porém, 2 hipóteses: entre 612 a 587, entre 625 a 587. O livro foi escrito pouco antes da queda de Nínive, da cidade de Nínive ter sido destruída. Nessa hipótese, os opressores seriam os assírios, e pouco se sabe sobre quem teria registrado então tais acontecimentos, mas a autoria atribuída tradicionalmente ao próprio profeta Abacuque, que, como dissemos, ele foi contemporâneo de Naum e de Sofonias, outros 2 profetas que escreveram
menores livros da Bíblia e são chamados, também qualificados, entre os 12 profetas menores. Como dissemos então no início, Abacuque significa abraço ou abraçar. Há indícios de que ele teria amado profundamente seu povo e procurou trazê-los para junto de si, sempre consolando e amparando-os, no momento em que o povo de Judá passava por imensa aflição, com o reino dividido e prestes a ser mais assolado ainda pelos babilônicos. Esse livro está incluso na subdivisão da Bíblia como profeta menor, por causa do tamanho, da quantidade de texto escrito. E o último capítulo do seu livro é uma canção que serviu de música no templo de Salomão. Possivelmente essa música tenha sido composta por ele em forma de louvor a Deus pelos muitos benefícios que Deus fazia no meio do povo através da sua intercessão, da sua oração. Neste livro também encontramos lá no capítulo 2, Deus criando o que hoje chamamos de outdoor, quando ele ordena ao profeta, ali no versículo 14, onde ele fala, no capítulo 2, versículos 2 a 14, onde ele fala: escreva em letras grandes em tábua, onde até o que passar correndo conseguirá fazer a leitura. Então, o último capítulo teria sido uma forma de canção, uma forma de agradecer a Deus. E ela serviu muito para adoração nos cultos no templo de Salomão. É assumido na tradição judaica que ele era membro da tribo de Levi. Abacuque é o único entre os profetas que abertamente questiona a Deus. O seu primeiro capítulo já é um questionamento, um diálogo. Ele começa questionando a Deus, buscando diante de Deus respostas para problemas do povo de Judá, lá no tempo em que eles estavam passando por grandes aflições. Mas Deus então, ao invés de dar ao profeta uma palavra de alento, ele trouxe a ele uma palavra de que seria ainda mais apertado o cerco contra o povo, ou seja, viria mais aflição. Então vamos ver Abacuque, o que ele está nos dizendo já no primeiro capítulo, quando ele faz um diálogo, começando diante de Deus com uma forma de questionamento, buscando a Deus. Todos nós sabemos que os livros não estão dispostos cronologicamente na Bíblia Sagrada, ou seja, não estão colocados na forma como eles foram escritos, ou nas épocas em que eles foram escritos, mas eles estão colocados numa forma que foi decidido por um concílio que achou um posicionamento que talvez pudesse dar um entendimento para o povo. Aqui encontramos então que ao longo desses 3 capítulos veremos súplicas do profeta Abacuque, ele não entendendo o porquê Judá estava sofrendo. Ali o local onde ele vivia estava sendo destruído pelos inimigos, o povo babilônico. Os reis de Babilônia perseguiam, destruíam e despojavam o povo da tribo de Judá. Até quando, Senhor, clamarei e não me escutarás?
gritarei violência e não salvarás. Já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele começa indagando a Deus e mostrando a indignação e levando a Deus um pedido de socorro. E ele, o Senhor, ouve e lembra de que os seus planos ainda não chegaram ao fim. É preciso ter paciência e fé. Além disso, mostra que traria os babilônicos ainda com mais rigor contra o povo de Judá. Então, Deus estava mostrando para Abacuque, é como se ele estivesse: Senhor, nós estamos sendo escravizados, pressionados, os babilônicos estão despojando tudo aquilo que nós temos, tomando os nossos recursos, diminuindo a nossa condição de sobrevivência. E Deus então chega para Abacuque e diz: olha, eu lamento te informar, Abacuque, mas isto não é nem o começo. Os babilônicos ainda vão espremer mais, vai sair mais caldo deste povo. E mais uma vez então Abacuque pede ao Senhor, pois ele não entendia como uma nação tão violenta poderia ter tanto êxito e não ser castigada por Deus. E lembra de que o êxito de tais nações era passageiro. Deus estava mostrando para ele, Abacuque, que o triunfo do ímpio é passageiro. E que eles não teriam êxito por muito tempo, isso era temporal. As nações pecadoras seriam castigadas, as nações justas seriam alcançadas pela misericórdia de Deus. Portanto, então o livro de Abacuque, nós vamos ver súplicas, diálogo de Abacuque com o Senhor, e além disso, vamos aprender uma importante lição. Muitas vezes não entendemos os planos de Deus para nós, mas Ele sabe o que é melhor para todos e devemos sempre confiar nele. A premissa da palavra de Deus é: no mundo tereis aflições, mas também tem um coadjuvante muito importante nesta palavra, que sequencialmente a esse texto diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então observamos, amados irmãos, que esta palavra de Deus, do profeta Abacuque, é a mesma que acontece conosco ainda hoje. Quantas vezes nós olhamos para o ímpio tendo prosperidade aparentemente, e às vezes nós ficamos como que a reclamar. A palavra do Senhor para nós, então, está mostrando nesta manhã o peso da palavra profética de Abacuque e a resposta de Deus ao profeta quando ele se manifestou, respondendo e formando assim um diálogo. Aquilo que poderia parecer um monólogo, a oração do profeta, o pedido do profeta diante de Deus, torna-se então um diálogo, onde Deus começa a falar a Abacuque, respondendo à medida em que ele questionava. Abacuque capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, leia aí na sua Bíblia: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida? Vede entre os gentios, olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o juízo e a sua dignidade.
Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a terra, e os cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. E eles virão para fazer violência, e os seus rostos buscarão o vento oriental, e reunirão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis, dos príncipes farão zombaria, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente, e seguirá, e será culpado, atribuindo seu poder aos seus deuses. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. O Senhor fará juízo, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele. E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Porque a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora, e por isso ele se alegrará e se regozijará. Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, os ajuntará na sua rede varredora, por isso ele se alegrará e regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredura, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Vejam, queridos, que o profeta, o homem de Deus, estava ali apresentando ao Senhor uma queixa que é nossa também atualmente. Quantas vezes vimos o ímpio prosperando, tendo condições financeiras, status, poder, aparentemente sobrepujando ao servo, sobrepujando ao fiel. Durante muitos anos criou-se uma ideologia tosca, barata, podre, de que só os pobres miseráveis serviam a Deus. Ora, nós temos no cristianismo pessoas de altíssima relevância, a começar lá no Império Romano, no 3º século mais ou menos, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e meio que ditatorialmente obrigou que muitas pessoas fossem doutrinadas, orientadas, instruídas a conhecer Deus e conhecer o cristianismo. Hoje temos milhões, milhares de pessoas pela face da terra. No mundo todo temos muitas pessoas que hoje servem ao Senhor. No Brasil hoje, por exemplo, nós somos considerados efetivamente, ativamente, 45 milhões de evangélicos. E temos então maioria cristã no Brasil, porque 45 milhões de evangélicos, e vamos somar aí pelo menos mais uns 80 a 90 milhões de católicos, que também são cristãos, são nossos irmãos e professam a mesma fé no Deus Todo-Poderoso. Então, temos no Brasil maioria cristã. O Brasil é
conhecido mundialmente como um país tradicionalmente religioso, devido às suas várias religiões, devido a sermos um Estado laico, onde se dá liberdade para que todas as religiões tenham a sua forma de cultuar, da forma como quer, o Deus que ele quer cultuar. Mas, legalmente e realmente, somos maioria cristã neste país, louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando ao estudo que queremos aqui cronometrar e sintetizar sobre o profeta, sobre os profetas, falando sobre Abacuque, ele era um profeta de Deus, homem de Deus, e reconhecido pelos reis como homem de Deus, considerado, respeitado em todo o reino como homem de Deus. E ele profetizava na época em que também tinha o profeta Naum e o profeta Sofonias, homens de Deus também, que levavam a mensagem ao povo diretamente do coração de Deus. No tempo do profeta Abacuque, encontramos então que os babilônicos haviam derrotado os assírios e se tornaram então a nação mais poderosa do mundo. O Império Babilônico é que dominava aquela época. Por isso a palavra do profeta começa como peso do que viu o profeta Abacuque, a introdução do capítulo. E ele então começa clamando a Deus, orando, falando com Deus. Até quando eu terei que clamar e o Senhor não vai me escutar? Eu vou gritar a vida toda, violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade? E também me fazes ver a opressão? O Senhor está me revelando iniquidade, opressão, castigo. Pois que a destruição e a violência estão diante de mim o dia todo dia, havendo também quem suscite a contenda, litígio. O seu povo está brigando entre si. Queridos, o profeta estava falando em uma época que o reino de Israel tinha sido dividido em reino do norte e reino do sul, por uma questão ali de domínio territorial. O reino dos filhos de Davi, o reino então foi dividido entre norte e sul. Um queria ser rei, outro queria ser rei. Aí um foi aclamado rei por parte do povo, outro foi aclamado rei por parte de outro povo. E nós vamos estudar isso posteriormente, quando estivermos estudando sobre os reis. Mas o que importa agora é que o reino estava ali dividido entre reino do norte e reino do sul. No reino do sul estava ali então a tribo de Judá, da qual fazia parte também a tribo de Efraim, a tribo ali onde o profeta Abacuque estava agora também fazendo parte junto com este povo que estava dividido. Na divisão do reino, o próprio povo de Israel, quando se dividiu, despojavam seus irmãos, tomavam coisas que a outra tribo tinha, do reino do norte para o reino do sul, e do reino do sul para o reino do norte. Por esta causa, Deus então estava falando ao profeta. E nós vamos ler lá no capítulo 2, que possivelmente vamos ler amanhã, sobre o motivo de Deus então responder a Abacuque. Abacuque então começa pensando que a sua oração a Deus seria um monólogo, mas ela seria um diálogo. E Deus então passa a falar com o profeta. Mas vamos destacar aqui o ponto em que o profeta Abacuque fala com Deus. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, o ímpio cerca o justo, a justiça se manifesta distorcida. Vede entre os gentios e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos,
porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Não é diferente nos dias de hoje, amados, quando vemos pessoas que se envolveram em altos graus de corrupção em nosso país e ficaram milionários e estão aparentemente vivendo bem, cada dia com mais dinheiro, com mais recursos, com regalias, tudo com o sustento do próprio povo que foi por ele extorquido. Então, Abacuque, esse profeta, que viveu poucos anos antes do exílio de Babilônia, a Bíblia nos revela pouca coisa, mas ele registrou esse diálogo com Deus, essa conversa que está no livro de Abacuque. Não temos muitas informações, mas a Bíblia diz que ele era um profeta que sentia-se indignado com toda a justiça que via acontecendo, injustiça. Abacuque claramente tinha uma relação muito especial com Deus, pois ele fazia perguntas e Deus respondia diretamente. Um mausoléu colocado na cidade de Toiserkan, no oeste do Irã, acredita-se ser o local onde foi sepultado o profeta Abacuque. Lá então há um mausoléu com os restos mortais deste profeta. Ele é protegido pelo Irã cultural, que afirma que Abacuque é guardião para o templo de Salomão e que ele foi capturado pelos babilônicos e permaneceu em sua prisão por alguns anos. Afirmam-se então que ele teria morrido ali. O ministério de Abacuque como profeta foi no tempo então antes de o povo de Judá ser totalmente dominado pelos babilônicos. Deus estava mostrando ao profeta Abacuque que se ele estava achando apertado, ia apertar um pouco mais. Deus ia colocar um pouco mais de prensa, de grau ali no torque daquela prensa do povo de Judá. Na sua época havia muita injustiça e maldade. Isso provavelmente indica que ele profetizou pouco depois do reinado de Josias, que foi o último rei de Judá temente a Deus, poucos anos antes da conquista do país pelos babilônicos. Abacuque não tinha medo de expressar suas dúvidas ou queixas diante de Deus. Por mais surpreendente que tenha sido a resposta de Deus ao profeta, dizendo que mandaria um povo ímpio, um império babilônico, mais ainda escarnecer do seu próprio povo, parece que também tem cumprimento nos nossos dias, contemporizando com a realidade de milhares de anos passados. Os nossos dias em quase nada se difere aos tempos do profeta. Então, queridos, é nesse contexto que vamos estudar o livro do profeta Abacuque. E segure aí, porque temos muita coisa a aprender através deste profeta. Digamos que hoje foi apenas uma introdução. E como lemos ali o capítulo 1 do profeta Abacuque, eu sugiro que você faça